Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, no projeto Leia a Bíblia Comigo, estamos na primeira carta do apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, ele que andava bem de perto com Jesus, né? E nós estamos no capítulo 3, a leitura de hoje é capítulo 3 de 1 João. E capítulo 3, ele é um capítulo bem orientativo. É um capítulo que ao ler nós nos quebrantamos, ao ler o Espírito Santo fala conosco. E para mim Deus já falou grandes coisas nessa manhã por meio desta palavra poderosa, né? E é uma verdade, né? É uma verdade, é uma fala da pastora Tânia Teresa, que ela diz que na Bíblia não tem letra inútil, tudo aquilo que está escrito na nossa língua é revelador para nós. E o capítulo 3, ele revela que o crente verdadeiro, o crente que recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque tem pessoas que recebem apenas Jesus como aquele que vai salvá-lo na morte e lhe dar uma vida eterna. Mas tem o crente regenerado, o crente que se permite ser limpo pela palavra. E regenerado é aquele crente que não se conforma com o pecado, que o pecado lhe faz mal. E quando ele não se conforma com o pecado, ele luta diariamente contra os desejos, contra as paixões mundanas, as paixões da carne. E ele procura por meio, diariamente, por meio da confissão, por meio da purificação da sua alma, ele vai para o altar do Senhor, ele entrega no altar do Senhor, ele entrega na cruz de Cristo, onde todo o mal para, todos os seus pensamentos, todas as suas emoções, todas as suas atitudes, ele entrega diariamente no altar do Senhor Jesus para o controle do Espírito Santo. Esse é o crente que é regenerado, é o crente que não vive pecando, é o crente que se arrepende, é o crente que pratica Atos 3,19. Arrependei-vos e confessai os vossos pecados para que eles sejam cancelados, né? E foi para isso, essa foi a missão de Jesus, por isso Jesus veio à terra, né? O livro de João, capítulo 1, versículo 14, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Foi para isso que Cristo se manifestou, para tirar os pecados de todo aquele que crê e para destruir as obras do maligno. O sangue derramado de Cristo Jesus na cruz do Calvário, se cremos nisso, cancela, anula, aniquila todo o poder dominante que o pecado tem na vida do ser humano. A atuação de Satanás e seus demônios no planeta Terra, né, atua por 3 grandes maneiras, que é a mentira, o ódio e os falsos mestres, os ensinos, né? Porque é a falta do conhecimento da palavra que nos leva ao pecado. A Bíblia diz isso. O meu povo, não é o povo que não tem Jesus, é o povo que tem Jesus, é destruído porque falta conhecimento. Então, o crente que aceita Jesus e não busca conhecimento, não busca a disciplina as disciplinas espirituais, que é a oração, a leitura da palavra, o jejum, o crente que não busca o conhecimento da palavra, não o conhecimento frágil, não o conhecimento palha, mas um conhecimento real, verdadeiro, onde você para ler a Bíblia e permite que a Bíblia te confronta, e permite que a palavra e o Espírito Santo para ouvir o que o Espírito Santo está me dizendo.
Eu li o que Deus está me dizendo. E agora, o que eu vou fazer com o que Deus está me dizendo? Eu vou renunciar ao pecado, vou ter uma nova atitude, uma nova prática. E isso tem que ser algo diário. Porque, queridos, o pecado, ele é praticado, ele é gerado no nosso coração por causa da desobediência. Se nós não temos a prática de permitir que a palavra de Deus nos confronte, nós não vamos conseguir vencer o pecado. O pecado é gerado no nosso coração pela falta do conhecimento da palavra. E é por isso que aqui o texto de João, inclusive João está citando Caim, né? Deus teve misericórdia da vida lá no princípio, lá no Éden, né? Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão. E Caim deixou o pecado entrar no coração dele. Deus avisou Caim, Deus falou com Caim: Caim, cuidado, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Então o pecado está às portas todos os dias para nós, todos os dias. No nosso pensamento, nas nossas emoções, nas nossas atitudes, o pecado vai se apresentar. Mas a palavra diz: cumpre a nós dominar. É nosso papel dizer não. É nosso papel não se conformar com o pecado, mas transformar pela renovação da nossa mente. Mas se nós não tivermos um tempo de conhecimento, se nós não quisermos, escolhermos conhecer a Deus na profundidade, como nós vamos vencer esse mal que nos leva para a morte? Então, para mim, bem rico o texto de hoje, né? E eu vou fazer a leitura do texto sagrado. Diz o texto sagrado, 1 João, capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você não é mais criatura, você é filho. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Você recebeu Jesus no seu coração? Você tem uma missão, a missão de purificar todo o teu corpo, toda a tua mente, todas as tuas emoções, todo o pensamento. Verso 4. A todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele, Jesus Cristo. Esse é o legado de Jesus Cristo para nós. Nele não existe pecado. Todo aquele, verso 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que está em Cristo, todo aquele que entregou a vida para Cristo, todo aquele que é filho de Deus, todo aquele que foi regenerado, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então o Filho de Deus não vive pecando. O Filho de Deus não vive pecando, porque ele é a luz do mundo, ele recebeu a luz do mundo. É uma guerra que precisa ser vencida, a guerra contra o pecado. Verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado.
todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É nascido de Deus. Se é nascido de Deus, não vive pecando. Vence o pecado. Vence o pecado. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que eu ouvi desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Caim foi avisado por Deus. Caim, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Mas Caim escolheu o pecado. 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Eu vou ler de novo o verso 17. Nisto conhecemos o amor de Cristo. Ora, aquele que possuir recurso deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ninguém está livre de passar por dificuldades, né? Ninguém está livre. Ninguém está livre do desemprego, de uma doença terminal, de ter problemas financeiros, né? E aí, a gente que tem, quando tem, a gente pode estender a mão, a gente deve estender a mão. É isso que a Bíblia está falando aqui. Aquele que possuir recurso deste mundo. Recurso desse mundo é dinheiro. Aquele que tem dinheiro. E vir o seu irmão, aquele que está na jornada com você, que está na caminhada com você, aquele que você vê, que você percebe que está lutando, mas está vivendo com circunstâncias difíceis, está vivendo uma tragédia, uma dificuldade, e vi seu irmão padecer a necessidade. Não está falando aqui de abusadores, não está falando aqui, está falando de irmão, que está padecendo e que tem uma necessidade real, e fechar-lhe o seu coração. Como pode permanecer nele o amor de Deus? O amor de Deus. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, nem de fato e de verdade. Não amemos de palavra. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que você precisa colocar, nós precisamos aprender a colocar todas as coisas diante do altar. Minha vida inteira de pastora, eu tenho um jargão meu, que o Espírito Santo me deu. Olha, não pergunta que Deus responde. E não pede que Deus dá. Se você perguntar a Deus,
Se aquela pessoa precisa da tua ajuda imediata, Ele vai responder para você e você deve cumprir aquilo que Deus colocar no teu coração. Não fazer pela sua cabeça, mas orar e colocar diante de Deus e Deus vai responder para você. Versículo 21, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele crente regenerado que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então nós temos, no momento em que nós aceitamos a Cristo como Senhor nosso Salvador, o Espírito Santo passa a fazer parte da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração. E a oração nos conecta com o Espírito Santo. Então, cumprir a palavra conectado com o Espírito Santo, basta pedir, basta perguntar, e aí, Espírito Santo? Quem eu devo ajudar? Essa pessoa que se apresentou para mim. Essa pessoa, ela está com uma necessidade real, é uma necessidade real, que precisa do socorro. E o Espírito Santo vai dizer, ele vai mostrar. O pecado que você está lutando, todo dia, acorda com Deus e anoitece com Deus. Acorda com Deus, pede ao Espírito Santo para trazer liberdade para o teu coração, para a tua mente, para a tua alma, para que você seja livre do pecado. E todos os momentos que o pecado for apresentado para você, todos os pensamentos, sentimentos e atitudes suas que são geradas na violação da lei espiritual, você deve combater e escolher ser fiel a Deus, escolher obedecer. É uma escolha de vida, escolher obedecer todos os dias. Tem coisas que você não consegue vencer, porque não depende 100% da tua vontade. Aquilo que não depende 100% da tua vontade, Deus entende o teu coração, Ele conhece. Mas 99% das nossas atitudes dependem de nós, da nossa escolha de se manter fiel e obedecer a Deus e a sua palavra. Então que Deus tenha misericórdia da nossa vida, né? Esse é um texto complicado, né? Complicado porque é muito instrutivo, orientativo. Ele diz que Deus é Pai, é santo e os seus filhos devem ser santos. O texto apresenta para nós o filho do maligno e o filho de Deus. O filho do maligno é aquele que vive pecando, que não vence o pecado. Mas o filho de Deus é aquele que combate o pecado, que vence o pecado, que tem uma vida de comunhão íntima com o Espírito Santo e norteia a sua vida naquilo que o Espírito Santo diz para ele. Gente, Deus é o que Ele diz que Ele é. E Ele faz aquilo que Ele diz que Ele faz. Não tem jeito. Aquilo que não me parece justo, mas Deus é justo. E Ele é justo até mesmo com o diabo. Então o texto, e aí ele fala que o Filho de Deus, que é santo, tá? Não odeia, não pratica o ódio, não pratica a inveja, não pratica o homicídio. Ele ama todos que estão à sua volta. Mesmo aqueles que são difíceis da gente amar. Tem pessoas que é difícil da gente amar. Tem pessoas que é difícil, mas a gente ora, coloca diante de Deus e pede, Senhor, me ajuda a vencer isso. E é por meio da oração que a gente faz tudo isso. Que Deus nos ajude no dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante do Senhor, Pai, nessa manhã, depois desta palavra tão preciosa, Pai, orientativa, instrutiva, Pai.
Meu Deus, a palavra de João nos orienta, Pai, a como andarmos nessa terra, a como vivermos aqui, Pai, longe do maligno, confrontando todo o pecado que se apresenta para nós e vencendo, para termos uma vida abundante. O capítulo termina dizendo que aquele que não peca, aquele que permanece em Deus, Deus permanece nele e pode aprender a viver a vida abundante que Jesus tem. Nos ajuda, Pai, na prática hoje. Nos ajuda na prática hoje, Pai. Nos ajuda a praticar esta palavra no nosso coração, entendê-la, Pai, compreendê-la. Pai, nos dá sabedoria plena para que possamos entender, discernir luz e trevas que se apresentarem diante de nós no dia de hoje. Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, dá-nos esse dom do Espírito Santo, de discernimento claro, Pai, de luz e trevas que se apresentarem diante de nós hoje, Pai. Leva cativo o meu pensamento à obediência de Cristo. Leva cativo, Pai, a obediência do meu esposo ao Cristo ressurreto. Pai querido, purifica o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente. Nós te pedimos, Deus, nós somos uma só carne. E pedimos a Deus de poder que o Senhor nos purifique de todo o pecado. Tudo aquilo que transgride, Pai, a tua lei. Que o Senhor possa estar nos purificando, Pai, limpando o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, ó Deus, pelo nosso passeio hoje, Pai. Nós vamos passear com nossa netinha, Pai querido, que está na semana do aniversário dela. Então nós vamos ter um tempo de qualidade com ela hoje, Pai, Alice. E eu peço a Tua bênção sobre a vida da Alice, Deus. Eu peço a Ti, ó Deus, que a Alice possa render o seu coração para aprender do Senhor, Pai. Deus de poder, Deus de graça, que a Alice te conheça, que a Alice aprenda, Pai, na obediência está a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida da Alice nessa semana nas Tuas mãos, Pai. E todo o nosso passeio hoje, Pai, eu te peço que o Senhor nos dê um tempo de alegria, um tempo de felicidade, um tempo de qualidade com a nossa neta, Pai. Oh Deus de poder, nos abençoa no dia de hoje, Pai, esse tempo de qualidade com a minha nora, o tempo de qualidade com meu filho Daniel, com o Davizinho. Pai querido, leva-nos para esse passeio, Pai, em segurança, e nos traz em segurança, e que seja um tempo agradável, Pai, agradável na Tua presença, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pelos enfermos agora, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pela luta do meu esposo contra o câncer dele, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pela luta da minha sobrinha Carla Fabiana. Deus, eu te peço que ela conheça o Deus vivo e verdadeiro, Pai. Que ela tenha um encontro com o Senhor, um encontro com o Senhor e Salvador da sua vida, Deus. Aquele que basta uma palavra Tua, Tu podes retirar, cancelar, Pai, curar por completo todo câncer, Pai. Deus, eu coloco a vida dela, sua casa, sua filha Valentina, sua mãe Ivete, suas irmãs, a Cláudia e a Patrícia, diante do Teu altar. Deus, completa a obra de salvação, de libertação, de cura completa nessa família, Pai. Deus, eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Rosane, a quebradura do seu pé. Eu oro a Ti por ela, Deus, no dia de hoje, Pai, todas as suas dores, todas as suas enfermidades. Deus de poder, cura por completo, Pai. Dá saúde plena para Rosane, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pela casa da minha filha Alessandra, todo espírito de enfermidade que tenha atuado, que tenha assolado ali na casa da minha filha, Pai. Eu, ó Deus de poder, eu peço a cura completa, Pai, cura completa para aquela casa, Pai. E ó Deus de poder, eu resisto todo espírito de enfermidade, eu dou ordem para que saia da casa da minha filha Alessandra, toda rinite, todo autismo, toda enxaqueca, todas as dores de coluna. Eu resisto espírito de enfermidade, a ordem é para sair.
Eu te dou ordem para sair. Sai agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, Espírito Santo, revela os legados geracionais ali, Pai, para que haja arrependimento, confissão e cancelamento das trevas, Pai. E nós possamos ligar na luz, ó Deus, e aquela família ser livre de todo legado geracional. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, ó Deus, pedindo uma bênção para o dia de hoje, uma bênção de descanso, de refrigério, para a vida da Cláudia, a vida da sua mãe, Deus. Pai, visita ali aquele lar, aquela família, Deus. Paizinho querido, na autoridade do nome de Jesus, todo legado geracional ali, Pai, tenha misericórdia daquela casa, Deus. Liberta aquela casa, Pai, de toda aquela enfermidade, Deus. Traz luz, Pai, traz refrigério, traz descanso, Pai. Dá encorajamento para Cláudia, para sua irmã, para o seu pai, dá encorajamento, traz libertação e cura para aquela família, Pai. Nós pedimos ao Senhor a atuação, intervenha. Pai, eu oro a Ti pela Daniela, Deus, e sua mãe que está doente, está enferma. Deus de poder e de graça, visita, Pai, a casa da Daniela hoje, visita a casa dela hoje, Pai. Visita com cura completa, com saúde plena para ela e para sua mãe. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda a enfermidade ali. Toda a enfermidade ali eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, traz saúde plena, Pai, para aquela família ali, Pai, para a casa da Daniela. Deus, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela Elaine, pedindo Tua bênção sobre a vida da Elaine, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pelas minhas queridas amigas no dia de hoje. Eu oro pela Nara, sua casa, sua família. Bênção do Senhor sobre a vida dela hoje. Eu oro pela Sandra, sua casa, sua família. Deus, a bênção do Senhor, a bênção da Tua presença, que a Tua presença possa inundar a casa da Sandra hoje, inundar o coração dela, Pai, em nome de Jesus, que ela tenha a alegria do Senhor hoje, Pai. Eu oro pela Margarita, Deus, abençoa a casa da Margarita, Pai. Abençoa, Deus querido, a vida da Janaína, Pai. Deus de poder e de graça, na luta da Janaína, Pai. Naquilo que ela tem te pedido, Deus. A orientação, o discernimento de luz e treva, a vontade do Senhor plena, perfeita e agradável na vida dela. Pai, te manifesta sobre a vida da Janaína, manifesta Teu poder, Tua vontade sobre ela. Pai, que os ouvidos dela espirituais sejam abertos para que ela possa ouvir, ó Deus, a Tua vontade com clareza, Pai. Com clareza, traz clareza no coração dela, Pai. Dá a ela discernimento de luz e trevas. Ajuda ela, Pai, a compreender, ó Deus, a Tua palavra. Dá a ela paciência para ouvir, para conhecer, para aprender do Senhor. Pai, eu oro pela Dona Dolores, eu oro pelo seu Juscelio. Pai, aquieta aqueles corações, tem misericórdia ali daquela família, Pai. Nós pedimos que o Senhor adentre com poder, com misericórdia ali naquela família. Deus, eu oro pela Deise, Pai, pela saúde da Deise. Dá saúde para Deise, Pai. Repreende toda enfermidade. Que ela tenha um final de semana de repouso, de descanso, de refrigério. Cuida ali da sua mãe, cuida da sua casa, do seu filho. Deus de poder, visita a vida da Deise hoje, Pai. Eu oro pela Horacilda, que ela tenha também um final de semana de descanso, Pai. Recuperando suas forças, Pai. Deus de poder, eu te louvo pela vida dessas mulheres, Pai, que têm trabalhado, Deus de poder, com tanta alegria ali no projeto, Pai, muito obrigada, Deus. Eu oro por toda a nossa equipe, Deus. Eu coloco, Paizinho querido, a vida da Lorene, a vida da Brunella, a equipe técnica do projeto. Pai, dá um final de semana abençoado para elas. A vida das nossas professoras, a vida da Tatiana, visita, Pai, a Tatiana, o coração da Tatiana, a mente da Tatiana. Pai, todas as mentiras sopradas do inimigo, Pai, que sejam canceladas na vida da Tatiana, Pai, que ela tenha a alegria do Senhor para continuar fazendo a obra do Senhor, ó Pai, neste lugar. Eu oro pela Cristiana, Pai. Ah, Deus, pela mudança de igreja dela, eu oro por ela, Pai, que o Senhor a abençoe, ela e o Luciano, Pai. Eu oro, Deus de poder, pela Thaís, Pai.
Eu oro, Pai querido, pela decisão da Isabela. Paizinho, só o Senhor pode saber, ó Deus, só o Senhor pode fazer uma obra naquele lugar, Pai, que a tua vontade se estabeleça na vida da Isabela, Deus. Deus de poder, abençoa, Pai, a vida da Flávia com os adolescentes, Pai. Dá um final de semana de descanso, de refrigério para a vida da Flávia, a vida do pastor José Vitor, Deus. Abençoa teu filho, Pai. Ajuda ele, Pai querido, a discernir luz e trevas. Deus de poder, que ele encontre uma esposa. Pai, apressa-te com isso, Deus. Teu filho precisa de uma esposa, de uma companheira. Que ele encontre a esposa, Pai. Que ele encontre a esposa, que ele vença. Pai, em nome de Jesus, cuida dele, Pai. Deus de poder, toma a vida do Vitor Hugo, Pai. O Vitor Hugo, suas emoções. Ajuda o Vitor Hugo a lidar, Pai, com a contrariedade, Pai, com a crítica. Deus, só o Senhor pode ensinar isso para o Vitor, Pai. Ajuda a Alessandra, Pai querido. Nós pedimos, Deus, a bênção do Senhor, Pai, na nossa equipe. Pai querido, que a nossa equipe tenha um final de semana, Pai, de descanso, de refrigério. Pai, que as nossas crianças que estão em casa agora, ao cuidado dos seus pais, que elas estejam protegidas, abençoadas, guardadas pelo Senhor neste final de semana, Pai. Que aquelas famílias, ó Deus, que estão com falta, Pai, que estão desempregadas, que não têm, ó Deus, o que comer, Pai, que está faltando o alimento, Deus de poder, supre, Pai, a necessidade no dia de hoje, Pai. Aquelas famílias que estão lutando com alcoolismo, com vício, Deus de poder, dar uma semana de refrigério, de cuidado e proteção para as crianças que estão lá, nessa casa em caos. Pai, que a tua presença possa adentrar nessas casas, nesse final de semana, Pai, trazendo refrigério, Pai. Guarda as nossas crianças que estão sob o cuidado dos seus pais nesse final de semana, Deus. Guarda o Mateus, Pai. Guarda o Mateus, liberta seu Antônio de todo o alcoolismo. Deus, em nome de Jesus, guarda o Mateus. Guarda o Leonardo, Pai. Guarda o Leonardo, protege o Leonardo, Pai. Encoraja, Deus, essas famílias, Pai querido, a buscar o Deus vivo e verdadeiro, que restaura, que liberta. Pai, nós oramos por todas as famílias do projeto hoje, Pai, pedindo tua bênção. Queremos te agradecer, Deus, pelos nossos patrocinadores, por todos os patrocinadores, Pai, nós te agradecemos, Pai, por todas aquelas pessoas, Pai, que compram o nosso bolo, o nosso pão, o nosso doce, Pai, para o sustento do nosso projeto. Nós te agradecemos, Pai, porque não temos recebido nada que não venha do Senhor. Tudo que temos é porque o Senhor coloca a tua mão, é o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem provê, porque tu és o Deus da providência, o Jeová Jirê. Pai, aqueles editais que estão abertos, que necessitam, Pai querido, da aprovação, o edital da Arcelor, Pai querido, o edital do FIA que está para ser lançado, Pai, da feira da partilha. Deus, nós pedimos que tu seja o nosso justo juiz e que o Senhor possa entrar com providência, Pai, nos recursos do ano de 2025, Pai. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor é a nossa fonte. É do Senhor que vem tudo que temos. É do Senhor. Então, Paizinho querido, nós apresentamos a necessidade diante do Senhor e pedimos a Ti que o Senhor levante novos padrinhos, e agradecemos ao Senhor por toda a provisão que temos recebido, Pai. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos feito vencer cada dia, Pai. Pai, eu quero te pedir algo todo especial hoje. Que o Senhor coloque um amor especial no coração de cada pessoa que trabalha no projeto. Que haja paixão para dar o abraço acolhedor para cada criança que nós recebemos, Pai. Eu te agradeço, Deus, pela instrumentalidade dos nossos professores, da sabedoria que o Senhor tem dado para eles, Pai, do trabalho, Pai, que eles têm realizado, Pai querido, em sala de aula com as crianças, que fica visível, Pai, nas nossas divulgações, nas nossas fotos. Pai, que trabalho excepcional que a nossa equipe tem feito, Pai. Então, Deus, abençoa esta equipe, abençoa
abençoa suas vidas emocionais, abençoa, Pai querido, suas vidas financeiras, abençoa, Pai, abençoa. Deus de poder, abre as janelas dos céus sobre esta equipe que tem abençoado, Pai, essas crianças. Paizinho querido, Deus, que o Senhor esteja conosco, Pai. Eu coloco diante de Ti hoje, Deus, a vida, Paizinho querido, dos meus filhos, Daniel, Alessandra, Liliane. Eu coloco diante de Ti a vida dos meus genros, Pai. Que Enéas e Daniel Pereira possam receber do Senhor discernimento de luz e trevas, para conduzir, ó Pai, como sacerdotes reais, sua casa e suas famílias, Pai. Guardados e protegidos pelo Senhor, ensinando, Pai querido, as Tuas leis espirituais, sendo norte para essa família, Pai. Guarda minha nora, Janine, Pai, e todo o turbilhão do seu coração. Paizinho querido, que ela venha aquietar diante do Senhor. Pai querido, que ela seja uma mulher sábia, uma mãe sábia, Pai, para dar o direcionamento para o Davi e para a Alice. Pai, em nome de Jesus, minha casa, meus netos, Pai, o Pedro, o Vitor Hugo, o Arthur, o Tiago, Pai, a Isadora, Deus de poder, Alice e Davi, eu coloco meus netos hoje diante do Senhor. Esconde eles, Pai, atrás da Tua cruz, Pai. Esconde eles guardados e protegidos de todo o homem mau, de toda a influência maligna desse mundo. Pai, em nome de Jesus, que as telinhas, Pai, sejam desligadas. A vida do Isaac, eu coloco o Isaac diante do Senhor, ó Pai. Deus, repreende todo o autismo na vida do Isaac, Pai. Que ele continue crescendo, Pai. Pai de amor, eu oro pelo meu pai, o meu pai. Que o Senhor continue dando a ele, Paizinho querido. Que o Senhor dê ao meu pai dias de refrigério e descanso, Pai. Que ele tenha lucidez, Pai. E eu peço de Ti uma bênção especial na vida do meu pai, que não seja preciso, Deus, ele cair num leito de hospital. Aos seus 86 anos, Pai, que ele seja abençoado, que ele seja um homem alegre, por estar, ó Deus, junto com seus filhos e netos. Então eu peço a Ti, ó Deus, a alegria do Senhor para a vida do meu pai. Completa, Deus, a Tua obra na vida do meu pai. Deus de poder e de graça, abençoa, Deus, abençoa o nosso dia de hoje, Pai. Abençoa, Deus, a missionária Ana Maria. Pedimos a Tua bênção sobre a vida dela, Pai. Guarda, livra, protege no dia de hoje, Pai. Ó Deus de poder, que o Teu Santo Espírito seja o norteador do nosso dia hoje, Pai. E que possamos, em tudo que formos falar, dizer, fazer, seja glorificado, Pai, que seja para edificação nossa e daquelas pessoas que estão à nossa volta. Eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Sê conosco hoje. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Missionária Ana Maria, que bênção que você entrou por aí. Deus te abençoe ricamente no dia de hoje. Que tenhamos um sábado cheio da presença do Senhor. Até amanhã, se Deus nos permitir.